Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois pela graça de Cristo Jesus nós estamos vivos. Vivos para adorá-lo, para bendizê-lo, para ouvir, ler, guardar a sua palavra em nosso coração, para vivermos o melhor dessa terra e demonstrar o nosso amor para com o nosso Deus. A nossa leitura de hoje está no livro de Isaías, capítulos do 50 ao 54. Vamos iniciar então a nossa leitura? Isaías, capítulo 50. Assim diz Yahvé: onde está a certidão de divórcio de vossa mãe, mediante a qual eu a teria mandado embora? A qual de meus credores eu vos vendi como escravos? Ora, foi por vossas maldades que fostes vendidos, e por vossas transgressões vossa mãe foi rejeitada. Porque vim e não havia ninguém? Porque chamei e ninguém respondeu? Porventura foi meu braço muito curto para chegar até vós e os resgatar? Será que me falta força ou capacidade para redimi-los? Ora, com uma simples repreensão eu seco o mar, transformo os rios em deserto, seus peixes apodrecem por falta de água e morrem de sede. Revisto os céus de trevas e transformo vestes de luto e lamento em suas cobertas. É, pois, o Eterno Yahvé que concedeu-me a língua dos instruídos, para que eu saiba o que dizer ao que está cansado. Ele me acorda todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu possa escutar como discípulo. O Senhor Yahvé abriu-me os ouvidos e eu não fui rebelde, nem me afastei. Ofereci as minhas costas aos que me feriam e a minha face aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e me cuspiam, porque Yahvé, o Eterno, me ajuda, não serei jamais constrangido. Por isso eu me opus firme como sólido rochedo e sei que não haveria de permanecer frustrado. Aquele que me defende está muito próximo. Quem se atreverá a contender comigo? Apresentemo-nos juntos. Quem é meu adversário? Eis que se apresente. É o Eterno Yahvé que me socorrerá. Quem será aquele que me condenará? Certamente todos eles se desgastarão como uma veste, a traça os devorará. Quem dentre vós teme a Yahvé e ouve a voz do seu servo? Aquele que tem caminhado nas trevas, sem nenhuma luz, ponha sua confiança no nome de Yahvé. Tome como arrimo e total apoio o seu Deus. Mas todos vós que acendeis um fogo, que vos munis de setas incendiárias, ide e andai na luz do próprio fogo e das tochas que acendestes. Contudo, por minha mão isto vos há de sobrevir, deitar-vos-eis no meio dos tormentos. Isaías 51. Ouvi-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais a Yahvé. Olhai para a rocha da qual fostes talhados e para a pedreira de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, aquela que vos deu a luz. Ele estava só quando o chamei, mas eu o abençoei e o multipliquei. Eis que Yahvé confortou Sião, consolou todas as suas tragédias. Ele transformará o seu deserto em um Éden e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se encontrarão nela, ações de graças, som de boa música e lindas canções. Atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porquanto de mim procederá a Torá, a lei. Minha justiça se tornará
uma luz para todas as nações. Eis que a minha retidão logo chegará, minha salvação já está a caminho, e meu braço logo implantará o que é justo entre as nações. As ilhas confiantemente esperarão em mim, aguardarão com paciência pela ação do meu braço forte. Erguei, pois, aos céus os vossos olhos e voltai vosso olhar para baixo, para a terra. Os céus desaparecerão como fumaça, a terra se gastará como as vestes, e seus habitantes morrerão como moscas, mas a minha salvação permanecerá para sempre. A minha justiça jamais falhará. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, povo que tem a minha Torá, lei no coração. Não temais a injúria dos homens, não fiqueis apavorados com os seus insultos. Com certeza, a traça os devorará como a uma roupa qualquer. As larvas se alimentarão dos seus corpos como devoram a lã, mas a minha justiça durará para sempre e a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, arma-te de força, braço de Yahvé. Desperta como nos dias antigos, como nas gerações passadas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o terrível monstro marinho? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, e fez do fundo do mar um caminho, a fim de que os resgatados passassem? Assim retornarão os que foram libertos por Yahvé. Chegarão a Sião bradando de júbilo, trazendo consigo uma alegria eterna. O gozo e a alegria os acompanharão para sempre. A dor e os gemidos não mais existirão. Eu mesmo sou aquele que te consola. Quem és tu para que temas seres humanos, pobres mortais, e os filhos dos homens que não passam de relva, e te esqueças de Yahvé, o Senhor, aquele que te criou e modelou, aquele que estendeu os céus e fundou a terra. Tens andado aterrorizado o tempo todo diante da cólera sanguinária do opressor que vive imaginando destruir-te. Os exilados e cativos muito rapidamente serão colocados em liberdade, e em cadeias não haverão de morrer. No exílio não descerão à sepultura, o seu pão diário jamais lhes faltará. Pois eu sou Yahvé, teu Deus, que agita o mar para fazer rugir suas poderosas ondas. Yahvé dos exércitos, o Eterno, é o meu nome. Coloco as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, estabeleça nova terra e declare a Sião: eis que tu és meu povo. Agora, pois, desperta, levanta tu, ó Jerusalém, que da generosa mão de Yahvé bebeste o cálice do seu rigoroso juízo. Tomaste até a última gota da taça que faz os homens cambalearem. De todos os filhos que ela teve, não há nenhum que a tome pelo braço e a conduza, nenhum que segure sua mão com carinho, dentre todos os filhos que criou. Esta dupla desgraça te sobreveio. Quem haverá de demonstrar compaixão para contigo? Ruína e extermínio, fome e espada, quem poderá consolá-la? Eis que os teus filhos jazem desmaiados nos cantos de todas as ruas, como antílopes capturados nas redes. Estão cobertos pela ira de Yahvé e da repreensão do seu Deus. Portanto, ouve isto, ó aflita e embriagada, ainda que não seja com vinho. Assim declara o teu soberano, o eterno Yahvé teu Deus, que vai à frente do seu povo para defendê-lo.
Em verdade, haverei de tirar das tuas mãos a taça da vertigem, isto é, o cálice da minha ira. Tu não tornarás a tomar dele jamais. Entretanto, eu mesmo o colocarei nas mãos dos teus perseguidores, que exclamaram enfurecidos: cai e fica prostrada, para que possamos passar sobre ti. E tivestes que fazer das tuas costas estrado, como uma rua, para passarem os teus adversários. Isaías capítulo 52. Desperta, desperta, coloca a tua veste de força, ó Sião. Veste as tuas roupas mais finas e belas, ó Jerusalém, cidade santa, porquanto nunca mais entrará por tuas portas qualquer incircunciso ou impuro. Sacode o pó que está sobre ti, ergue-te e assenta-te, ó Jerusalém. Liberta-te das correntes do pescoço, ó filha cativa de Sião, porque assim declara Yahvé: fostes vendidos por nada e sereis resgatados sem pagamento de dinheiro, pois assim diz o eterno Deus: no princípio o meu povo desceu ao Egito para ali habitar, e a Assíria o oprimia sem razão. O Senhor indaga: e agora que tenho eu aqui? Pois o meu povo foi levado sem motivo algum, os seus dominadores zombam dele, diz Yahvé. O meu nome é blasfemado constantemente, dia após dia sem cessar. Portanto, o meu povo conhecerá o meu nome. Naquele grande dia saberá que sou eu que profetizei a vós. Sim, verdadeiramente sou eu que falo. Como são maravilhosos sobre as colinas os pés do mensageiro que anuncia as boas novas, que comunica a todos a paz, que traz boas notícias, que proclama a salvação, que declara a Sião: o teu Deus reina. Escuta, eis a voz das tuas sentinelas, elas que levantam a voz. Juntas lançam gritos de alegria, porque com os seus próprios olhos veem a Yahvé, que retorna a Sião. Regozijai-vos juntas, lançai brados de júbilo, ó ruínas de Jerusalém. Yahvé descobriu o seu braço santo diante dos olhos das nações, e as extremidades da terra viram a salvação oferecida a todos por nosso Deus. Ide-vos, ide-vos, saí daqui, não toqueis nada do que seja impuro, abandonai tudo que é imundo, purificai-vos, vós os que levais os utensílios de Yahvé, mas não haveis de sair apressadamente, não deveis partir como fugitivos, porquanto Yahvé irá à vossa frente. O Deus de Israel será a vossa retaguarda. Eis o meu servo há de prosperar em sabedoria, seja engrandecido, elevado às alturas e muitíssimo exaltado. Assim como muitas pessoas ficaram pasmadas à vista dele, tão desfigurado estava o seu aspecto como homem, nem parecia um ser humano. Semelhantemente, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi contado, verão, e o que não ouviram, entenderão plenamente. Isaías capítulo 53. Ora, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço de Yahvé? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário,
Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes esconderam o rosto. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes. Por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte. Embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, foi do propósito de Yahvé torturá-lo e fazê-lo passar por toda dor. E embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho de sua alma, e ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria, o meu servo, o justo, justificará a muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Por este motivo, eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte e foi contado entre os criminosos. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Isaías 54. Entoa alegre canto, ó estéril, que nunca teve um filho para criar, e rompe, pois, em canto, brade com júbilo, tu que jamais sentiste as dores do parto, porquanto mais numerosos são os filhos da abandonada do que os filhos daquela que tem marido, declara Yahvé. Alarga o espaço da tua tenda, estende as cordas, reforça as estacas, pois hás de transbordar para a direita e para a esquerda. A tua descendência tomará posse de outras terras e repovoará cidades abandonadas. Não temas, porque não tornarás a ficar envergonhada. Jamais te sentirás humilhada, porque não ficarás constrangida. Em verdade, hás de esquecer a condição vexatória da tua juventude, e não te recordarás mais da humilhação da tua viuvez. Pois o teu Criador é o teu esposo Yahvé. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel e seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. O Eterno te chamará de volta como se fosses uma mulher abandonada
e aflita de espírito, uma mulher que se casou jovem, tão somente para ser rejeitada, diz o seu Deus. Por breve momento eu te abandonei, mas com profunda compaixão eu te farei retornar. No impulso da indignação, escondi de ti o meu rosto, mas logo me compadeci de ti, levado por um amor que jamais se extinguirá. Declara Yahvé, o teu Redentor. Como nos dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais inundariam a terra, do mesmo modo juro agora que nunca mais me encolerizarei contra ti, que não mais te ameaçarei. Os montes podem mudar de lugar e as colinas podem abalar-se, mas o meu sentimento de benevolência e misericórdia, isto é, meu amor, nunca mudará. A minha aliança de paz não será jamais abalada, afirma Yahvé, aquele que se compadece de ti. Ó cidade aflita, açoitada por tempestades e não consolada, eu te edificarei com turquesas, edificarei teus alicerces com safiras, farei de rubis os teus escudos, de carbúnculos as tuas portas e de pedras preciosas todos os teus muros. Todos os teus filhos serão discípulos de Yahvé. Grande será a paz dos teus filhos. Serás edificada sobre a justiça, livre da opressão. Nada terás a temer. Estarás livre do terror. Com efeito, ele não te atingirá. Se fores atacada, não será por obra minha. Todo aquele que te atacar cairá nas tuas mãos. Vede, eis que fui eu quem criou o ferreiro, que sopra as brasas até darem chama e forja cada arma para o seu próprio fim. E fui eu quem criou o exterminador para gerar o caos. Nenhum instrumento forjado contra ti terá êxito. Toda a língua que se levantar contra ti em julgamento, tu a provarás culpada. Tal será a herança dos servos de Yahvé. E esta é a defesa que faço do nome deles, oráculo do Senhor. A nossa leitura de amanhã está no livro do profeta Isaías, capítulos 55, 56, 57 e 58. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Que o Senhor continue te abençoando. Um abraço.